Bienvenido, bienvenida a este video en el cual nosotros vamos a hablar ahora sobre géneros literarios. Es un tema fundamental para quien quiera comprender la Biblia. La Iglesia nos orienta en la Dei Verbum 12, en el Concilio Vaticano II, a identificar y a considerar los géneros literarios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué son los géneros literarios? ¿Cómo identificarlos? ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo usar eso en la interpretación bíblica? Bem-vindo, bem-vinda a esta clase preparatória para o evento Bíblia com Método. Em los videos anteriores, hemos estado falando sobre o medo que temos de interpretar, a vezes, a Bíblia e de equivocar-nos na interpretação. Como buenos católicos, não queremos desviar-nos da doutrina da fé. E hemos entregado nesse vídeo um passo importante que uno tem que dar quando hace o exégesis, que é confrontar na interpretação sempre com as enseñanças do magistério, a tradição da igreja, que nos ajuda a enriquecer, a profundizar nossa interpretação e também a validá-la, não é certo? A ver se é realmente uma interpretação correta. E em outro vídeo estuvimos falando das trampas que muitas vezes não somos conscientes e que estão aí ocultas e que nos fazem tropeçar na interpretação. 5 trampas hemos mencionado, existem outras também, estejam atentos aqui a esses vídeos preparatórios, porque quando estudamos o método, todas essas classes preparatórias te vão ajudar muitíssimo. Bueno, de que vamos falar hoje dia? Como te dije, vamos falar sobre a necessidade de identificar o gênero literário. Se te quedas até o final desta classe, vas a ver não solamente uma lista de los 10 principais gêneros literários que nós temos na Bíblia e que todo católico tem que conhecer, sino que também vamos analisar aqui passagem, incluso do Antigo Testamento, de um texto profético. Se não me conheces, eu sou Ricardo Braz, sou teólogo e estou aqui com uma missão: ajudar-te a ti a ler e interpretar a Bíblia segundo os critérios que a Igreja nos dá. Critérios muito claros e que nos dão muita riqueza de interpretação e que são muito desconhecidos para a maioria dos católicos. Não que a igreja los oculte, nada disso, está no catecismo, está em los documentos eclesiales, pero é que as pessoas não suelen estar consultando especificamente esse tema, aunque a Bíblia é algo de cotidiano, está em nosso dia a dia, constantemente la estamos leyendo, orando com ela, escuchando a palavra de Deus nos sacramentos, na liturgia, não é certo, na missa, e não nos damos o tempo de estudar. Se te interessa estudar a Bíblia a fundo, como bom católico, este é tu lugar. E não te preocupes se tu tens ou não uma formação, se tu não has estudado algo antes. A Bíblia é para todos. E, te repito, minha missão aqui, e não agora, há muito tempo, há quase 20 anos, é ajudar a que os católicos entendam coisas que, sim, podem chegar a ser muito complexas dentro do mundo acadêmico, pero que las entendam de maneira acessível e incluso hasta de maneira fácil. Então, se tu não me conhecias, é um gosto conhecerte. Graças por permitir-me adentrar em tu ambiente. Agora, este é meu ambiente, este é meu estúdio, este é minha casa. Dale like a este canal, comparte este video, coméntalo e inscríbete no canal para que puedas seguir-me frequentemente, porque se o algoritmo de YouTube, de Google te encontrou, é porque a ti isto te interessa. Então, vamos com este video, vamos com esta classe, e como te dije, esta classe é preparatória para um evento que vai haver dentro dos dias, que é Bíblia com Método. Se queres participar desse evento, no qual vamos a explicar este método e dar-te várias ferramentas, inscreve-te aqui na descrição do vídeo, há um link para que entres ao grupo de WhatsApp e puedas participar desse evento. E é gratuito, ok? Entrar no grupo de WhatsApp, o evento é tudo gratuito, não tem que pagar nada. E então, entrando a esse grupo, essa comunidade que está crescendo, já há centos de pessoas, vas a poder também receber os materiais que eu vou comentando aqui na classe. Hoje vas a dar um salto gigantesco em tu conhecimento da Bíblia. O tema de hoje é fascinante, são esses 10 gêneros literários que todo católico deve conhecer e dominar. A grande meta do caminho, ¿no?, de la travessia que hacemos a ler a Bíblia é também poder chegar a uma compreensão de lo que Deus quer para nós, de quem é Deus e quem somos nós,
E é importante que te prepares, que te capacites, que tenhas um mapa, que tenhas uma brújula, que tenhas uma orientação, que tenhas recursos para recorrer essa travessia, para empreender essa missão, para que puedas ler, compreender e interpretar as Sagradas Escrituras com total segurança, com autonomia, com fidelidade à Igreja, superando sempre os obstáculos que nunca faltam, e um deles é a confusão. Então, esse é nosso propósito acá. Miren, déjame comenzar eso de los géneros literarios confesándoles algo. Durante más de 25 años de mi vida, no les exagero, más de 25 años de mi vida, yo he acompañado a católicos en parroquias, retiros, talleres, y he visto repetirse una y otra vez la misma triste historia. Aquele católico devoto, aquele católico que ama muito a Deus, que decide em um momento tomar em sério a Bíblia, toma a Bíblia para lerla, abre o Evangelho, ou não sei, abre, por exemplo, o Gênesis, e avança na leitura da Bíblia com gozo, por exemplo, em Gênesis, não lê as histórias de Abraão, de Jacob, de José, e logo, bueno, entra o livro do Éxodo e se emociona aí com as plagas de Egipto, o passo do Mar Rojo, Moisés, pero de repente chega o livro Levítico. E aí se topa o leitor católico com o livro de Levítico. Páginas e páginas llenas de prescrições, rituais, sobre como oferecer sacrifícios de animais, sobre as vestiduras de los sacerdotes, sobre leis de pureza muito antiguas, e o leitor se cansa, bosteza, se confunde, não? Se sente incapaz de compreender que sentido tem esse texto, que palavra de Deus é esta que não me disse nada, entre comillas. E meio que frustrado e sentindo-se culpável porque lhe falta essa compreensão, esse entendimento, cierra a Bíblia, certo? Cierra a Bíblia e simplesmente la põe novamente em seu livreiro. Isso te ha passado alguma vez? ¿No? Escríbeme aí nos comentários, não? Se isso te passou alguma vez, se te has topado com algumas páginas da Bíblia que foram muito difíceis de entender, que perderam esse sentido, que até te escandalizaram, quizás. Qual foi? Coméntalo aí no comentário do vídeo. Me gostaria muito de conhecer tua experiência. Se alguma vez te has sentido perdido ou confundido ou atemorizado a ler algo da Bíblia. Eu te quero dizer algo que vai cambiar tu perspectiva hoje mesmo. A Bíblia, sabes que é uma biblioteca, não é certo, de 73 livros, que são 73 livros que estão muito conectados porque foram inspirados por Deus, pero que são livros independentes uns de outros. Em realidade, não todos são livros, não? Alguns são cartas, não é certo? São escritos que estão aí agrupados, pero que cada um deles vive por separado, não é certo? Tem sua própria história, são 73 histórias distintas. E foram elaborados ao longo de mais ou menos 1000 anos. A literatura bíblica aí abarca mais ou menos da época do rei David hasta a época de los apóstolos, é decir, desde o século X a.C. até o século I depois de Cristo. Portanto, são 73 livros que foram escritos ao longo deste lapso de tempo muito largo. E o erro que muitas vezes cometemos é que entramos a essa biblioteca, imagina uma biblioteca, não? Meio que com os olhos vendados, tentando ler um livro de, por exemplo, poesia amorosa, como esse Cantar de los Cantares, com a mesma mentalidade com a que leemos, por exemplo, uma crônica histórica, como, por exemplo, o livro de Crônicas, ou Hechos de los Apóstoles, ou com a mesma mentalidade com a que leemos um código de leis, como, por exemplo, o Levítico, ou algumas partes de Deuteronômio. Isso é o que nos hace, digamos assim, tirar a toalha, é o que nos hace desistir, não? Já não querer seguir, porque vamos com a mesma mentalidade, como que com os olhos cerrados, pensando que todos os livros são iguais. Sabem vocês que a Igreja Católica tem um documento chamado Dei Verbum, no número 12, nos ensina que para descobrir
que é o que cada autor de cada um de seus livros nos ha querido expressar, nós temos que considerar, ¿no? Devemos ter em conta, entre várias outras coisas, gêneros literários, os gêneros literários de sua época. E diz o documento mais ou menos assim: Deus se adaptou a nossa debilidade e nos habló a la maneira humana, a través de homens e usando os estilos de comunicação de cada época. E com a Bíblia com método, não, concretamente o MDSP, não, o método de los 10 passos, não é certo que ves acá? Que eu te vou ensinar no evento que se acerca. São 10 passos. O passo número 4, ele te vai ajudar a que tu pongas atenção à literatura bíblica. Necessariamente tu tienes que compreender algo de literatura. É palavra de Deus escrita. Certo? Como eu posso pretender compreender a Bíblia sem compreender a literatura? Não necessita ser o maestro em letras, não necessita ser o grande professor de literatura, não. O que tu necessitas é ter noções claras sobre alguns aspectos literários. E, bueno, se nunca has aprendido, nunca é tarde, eu te vou contar algo. Eu estudei, certo, língua na escola. Estudei, a lo largo de minha vida também he hecho capacitações em lo que é idioma, os idiomas ou letras, não? Pero eu te cuento algo, foi por la Bíblia que eu realmente aprendi. Não, por meu interesse por la Bíblia, é que eu realmente assimilei aquilo que na escola me foi muito difícil, memorizei coisas de exames, aprovei. Pero realmente entender foi quando eu me propus ler a Bíblia. E claro, eu tinha que estudar muitas coisas por minha própria conta, ler livros, examinar, não é certo, estudar, e reunido muita informação e te las vou a passar. E te las vou a passar. E hoje te vou passar algo gratuitamente se entras a la comunidade de la Bíblia com método no WhatsApp. Eu te vou regalar um PDF que é preparado para os que se estão animando, não, com este evento. E neste PDF que te vou ensinar ahorita, vamos a ver aí déjame abrir aqui na pantalla para ti, os 10 gêneros literários de la Bíblia, correto? Aí está, os 10 gêneros literários de la Bíblia. E eu te vou explicar aqui agora este documento, não é certo? É um documento que tu vas a poder receber. E nesse documento, fíjate, o que tu encuentras aqui, que é um gênero literário e qual é sua importância. Fíjate aí, não? 10 gêneros literários que todo católico deve saber identificar. Um gênero literário é uma categoria e modelo convencional de expressão linguística. Ricardo, me estás falando muito complicado. Te explico, irmão. Não te preocupes. Gênero literário, todos usamos distintas categorias linguísticas. La senhora, por exemplo, ou o senhor, o chefe, não, que lhe gusta cocinar, quando ele vai explicar a seu amigo, ou ela vai explicar a outra pessoa, a sua amiga, como fazer, por exemplo, pão. Ingredientes, 2 pontos. Harina, água, levadura, pouco de açúcar, com as devidas medidas. Preparação, 2 pontos. E aí vem todo o discurso da preparação. Junta, pues, medio quilo de harina com um pouco de água, mescla com sal, um pouquinho de levadura, deixa-lo reposar por tanto tempo, depois vas a sobar a massa, cortá-la, levar ao horno por 30 minutos. O sea, eu não sou cozinheiro, pero o que te quero dizer é que quando uno transmite uma receita, está valendo-se de um recurso linguístico, de um modelo linguístico. De um modelo que incluso foi, digamos assim, convencionado, nos hemos puesto de acordo com este modelo, correto? Então, sempre se vai ser assim. Se tu vas escrever um recetário, vas escrevê-lo desta maneira, vas a poner ingredientes, preparação, e assim funciona um recetário. Diferente, por exemplo, se vas a poner as regras do jogo. Sabe quando compras um jogo e tem as regras do jogo? Não? Então aí tem
todo o passo a passo de como jogar aquele jogo. Esse é um gênero literário. Ou, por exemplo, quando tu lees uma notícia no periódico, na internet, ou quando escuchas na televisão uma notícia, a notícia tem uma estrutura. Os periodistas sabem como transmitir uma notícia. Isto é gênero literário, correto? Não é igual que o recetário, não é igual que as regras do jogo. E assim usamos muitas vezes gêneros literários. Então, quando nós falamos de gênero literário, não te asustes. É algo do cotidiano, não é certo? Eu não vou falar acerca não sei, de uma notícia, de um acidente, de um roubo, com o mesmo linguagem com que hablo de uma receita de pão, não é certo? Nós usamos uma linguagem diferente. Na Bíblia é igual. Então, o gênero literário é como uma categoria e modelo convencional, é decir, que os seres humanos se han puesto de acordo nisto, não é certo? De expressão linguística, isto é o gênero literário. E expressão linguística e escrita, que agrupa obras, não é certo? Com características formais, é decir, há formas literárias próprias em cada gênero literário, há temas próprios em cada gênero literário, há estilos, há contextos comuns de cada gênero literário. E no âmbito bíblico, compreender os gêneros literários não é simplesmente um exercício estético, não é uma coisa, digamos assim, não é uma erudição, não? É uma condição indispensável para captar a verdade que Deus quis transmitir por meio dos autores sagrados conhecidos como agiógrafos, não é a palavra que se usa para dizer autor sagrado. Dado que a palavra eterna, certo? A palavra divina assumiu a fragilidade e a riqueza do linguagem humano, em um marco histórico, em um contexto histórico e cultural preciso, específico, desconhecer o gênero conduz inevitavelmente ao fundamentalismo literalista ou a outras interpretações errôneas, é decir, eu tenho que conhecer o gênero literário. E aqui vocês poderão ver a fundamentação disto na Dei Verbum, número 12, e também na Verbum Domini, que é a exortação apostólica do Papa Benedicto XVI, número 34. Essa parte eu vou saltar aqui agora, porque o que me interessa mostrar-te é que o que tu vas a receber agora, quando tu entres aqui ao grupo, não, é esta lista e esta breve explicação de cada gênero literário, de los 10 gêneros literários e de las formas literárias que suelen utilizar-se em estes determinados gêneros. Quais são esses gêneros? O gênero de la narrativa histórica, que é o gênero, digamos assim, vertebrador, não, de la revelação, que é histórica, não é certo? Deus se hizo homem, Deus actuou na história, Deus é providente, Deus atua em nossa história. Então, o gênero narrativo histórico é como a coluna vertebral da história sagrada, não é certo? Da Bíblia. Então, esse é o gênero de los relatos de acontecimentos concretos, onde Deus irrumpe no tempo e no espaço para salvar a seu povo, e para salvar a humanidade. E a diferença de uma historiografia moderna, certo? A maneira como hoje se conta a história, em um livro de história, que é puramente positivista, é decir, em base a evidências que se han extraído, não é certo? E os historiadores não se fiam de outra coisa que as evidências. A narrativa bíblica é uma memória, não? E é uma memória teológica e testemunial, é decir, é uma memória que interpreta a história, é uma memória que dá testemunho da história, que interpreta a história em função da fé, em função da convicção de que Deus atua providentemente como Senhor da história, não? E essa história é narrada através de figuras, através de gestas, através de relatos. E através de todos esses eventos, não? Deus foi atuando, através das crises históricas, Deus foi atuando. Então, você pode ver aqui um pequeno quadrito, e isto não está explicado, isso lo vamos a explicar quando tu conozcas o método, eu te vou explicar cada uma destas formas literárias, incluso com exemplos, não? É algo que não posso fazer acá. Então, pero quais são as típicas formas literárias dentro desse gênero, não? Uma anedota, um relato de hechos,
por exemplo, Hechos de los Apóstoles, um relato historial é o mais comum, não? Relato historial é um relato sobre algo histórico, pero desde uma perspectiva teológica. Que significa isto? Quando uno interpreta a história como uma ação divina, não? Por exemplo, que Deus enviou fogo do cielo. Bueno, isto pode ser históricamente que caiu um raio. Essa é a maneira como na Bíblia se habla de raio, é o fogo do cielo, não? E que Deus enviou um fogo do cielo, isso é uma interpretação, correto? Válida, certo? Además verdadeira. Pode ser assim. Agora, há que entender que esse é um relato historial. Essa terminologia, relato historial, é do padre Pierre Grelot, ok? Não la inventei eu. Acá nada lo inventei eu, okay? por essa acaso. Tudo isso é fruto de estudo de muitos autores, não, que ensinam sobre estes assuntos. Dicho sea de paso, se tu depois não adentras acá em mi caminho de formação, não, que eu dou a meus alunos, eu te posso passar muita bibliografia também, ok? Aqui queda corto o tempo para falar do fundamento de tudo isto. Pero, por exemplo, relatos legendários, há leyenda na Bíblia, não todas leyendas, claro, não, pero há algumas histórias que são legendárias, há novela, por exemplo, o livro de Judith é considerado uma novela. Há relatos de milagros, que são relatos dentro de uma narrativa histórica, semióticos, entre comillas, que significa isso? Significa que são os milagros muitas vezes são simbólicos, não? Então existe a semiótica, que é o estudo de los signos. E próprio São Juan não usa a palavra milagro no Evangelho de Juan, ele usa signos, não? Jesus hizo muitos signos, por exemplo, em Caná, Jesus começou a realizar os signos. Então, há uma dimensão semiótica ou simbólica dentro de los milagros. E o relato de milagro, ele é uma espécie de forma literária dentro da narrativa histórica. O relato de anúncio, o relato de origem, o relato de teofania, o diálogo de revelação, por exemplo, os diálogos de Jesus, no qual ele se autorrevela, por exemplo, o diálogo de Juan 4, de Jesus com a mulher samaritana, não? O diálogo de Jesus com Nicodemo, Juan capítulo 3, relato épico, relatos de paixão, sagas, por exemplo, a saga de José de Egipto, é uma saga, a saga de Jacob, correto? A saga de rei Davi, sumários, bueno, são formas literárias que uno pode identificar. E te digo algo mais, existem recursos retóricos, recursos linguísticos, que isso sim, permeiam toda a Bíblia, não permeiam todos os textos, que são mais próprios de alguns gêneros que de outros, correto? E também, isso é algo aún mais específico, que eu creio que é um pouquinho para já os que han avançado um pouco no caminho, pero que nós podemos ensinar desde um começo. Por exemplo, entender uma metáfora. A metáfora é um recurso, literário. E a metáfora é usada em várias formas literárias e em vários gêneros literários. Ou, por exemplo, a hipérbole. Que é a hipérbole? Uma exageração. Não? Dar um número, por exemplo, que é real. Por exemplo, no Éxodo diz que saíram de Egipto 600.000 pessoas. Não? Esse é um número irreal. Estatisticamente, segundo os estudos históricos, isso não se valida. Não? Então, é uma hipérbole, esse número é hiperbólico. O que significa uma hipérbole? É que não interessa tanto a matemática do assunto, interessa o símbolo de número. Não? Isso lhe quita realismo? Não lhe quita realismo. Em realidade, vaga aqui a redundância de maneira de falar, o texto nos hace ver outra realidade. Não? Que é uma realidade que está por detrás do número em si. Nosotros, por exemplo, há uma canção famosa, não, de um cantante, Roberto Carlos, não, que diz: "Eu quero ter 1.000.000 de amigos". Vas a tomar al pé de la letra isso, não? Quem quer ter 1.000.000 de amigos? A verdade é que creio que nadie quer ter 1.000.000 de amigos. Eu quero ter amigos, não? Que sejam muitos ou poucos, bueno, a canção dá a entender que ele quer ter muitos amigos, não é certo? Isso é o que diz a canção, quero ter 1.000.000 de amigos. Isso não é hipérbole. Ele está usando a palavra milhão
para expressar que ele quer ter muitos amigos. Então, pero não creio que isso de hecho, não hay que tomar essa pedra da letra. De hecho, Roberto Carlos não quiso dizer que quer chegar a la cifra de 1 milhão. Isso é uma hipérbole, não? Então, acá nesta lista não estão os recursos retóricos, isso, hipérbole, metáfora, alegoria, são recursos retóricos que se vão usar a lo largo de todas essas formas literárias, todos esses gêneros literários. Vou listar acá, não vou ler como é primeiro, porque esse PDF tu lo vas a ter e tu vas a poder estudá-lo. E se tens algum problema de compreensão, escreve-me. Vas estar em um grupo de WhatsApp comigo. Eu quero ser tu guia, eu quero ser tu professor. Será um gosto para mim. Eu hago isso com todo gosto, como te dije, há mais de 20 anos. Então, se tu não entendes algo de aí, escreve-me, vamos a conversar, ok? Gênero legislativo, la ley, ¿no? Las leyes, ahora no toda ley es igual, ¿no? Los preceptos, las normas, los códigos rituales, los códigos que regulan la moral, ¿no? Es género epistolar, cartas, en último sentido, ¿no? Pero hay cartas privadas y hay cartas abiertas. El género discursivo, ¿no? Diferentes discursos, ¿no? Entonces son composiciones que têm uma oratória, não é certo? E que têm arengas, e que têm sermões em que há uma defesa, em que há um sermão estruturado, não? Com recursos retóricos, como eu dizia, para persuadir, para exortar, para advertir. Então, por exemplo, dentro de la Bíblia, vemos discursos, por exemplo, de despedida, discurso de litígio profético ou diatriba, não? Testamentos, não? Discurso de testamento. O gênero sapiencial, esse é um dos gêneros mais complexos, não? E mais presentes na Bíblia. A Bíblia está cheia de sabedoria, com diferentes formas literárias, como, por exemplo, la bienaventurança, não? É um gênero literário, é uma forma literária dentro do gênero sapiencial. La meditação, la parábola, não? El enigma. Hoje vamos falar sobre um enigma, ok? Dentro de rato vamos analisar acá um enigma bíblico, não é certo? Quédate aqui, não te vayas. O gênero poético, há livros poéticos, e aí existe a poesia lírica, existe a poesia didática, existe a lamentação, existe o salmo, que é uma poesia cantada, não? Existem diferentes salmos, salmos de alabança, salmos de ação de graça, de súplica confiada, salmos de realeza, cânticos de amor, correto? Temos também o gênero interpretativo, textos interpretativos, textos que se referem a outros textos bíblicos e que os interpretam. Né? Então, por exemplo, crônica histórica, e aí há umas palavritas aí complexas que é Midrash Haggadah e Midrash Halaká, que são interpretações de leis ou interpretações da história. Também está a interpretação profética, o Pesher, que é muito comum no Evangelho de Mateus, por exemplo, não? Quando São Mateus põe aí no Evangelho, isto ocorreu para que se cumpriera o que ha dicho o profeta, não? De alguma maneira, isso é um Pesher, é uma interpretação da profecia. Agora mesmo vamos ver também o Pesher de el enigma, não? Ou seja, a interpretação profética do enigma. Não te assustes com essas palavras, são palavras hebreias, ok? É terminologia hebrea. Mas para que vocês vejam que isto não é de agora. Né? Essas formas literárias, elas têm uma raiz muito antiga. ¿Entiendes? São formas de escrever, de interpretar muito antigas. E nós, ao trazer esses términos aqui, crescemos um pouco em cultura, mas o que importa é entender que aí existe uma interpretação da profecia, que em hebreu se diz Pesher. E, sobretudo, a tipologia, não? O catecismo habla muito disso, não? Da tipologia. A teologia católica e nossa compreensão da Bíblia se funda muito nisto, na tipologia bíblica. A tipologia bíblica, para quem não sabe, é a interpretação cristiana de
de las realidades del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento es figura, ¿no?, de una realidad que ocurre en el Nuevo Testamento. El Vaticano II dice, ¿no?, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Que en realidad es un dicho antiguo, ¿no? El género documental, la Biblia tiene varios documentos de diferentes formas. Tiene formularios de alianza, catálogo de virtudes, cronografías, etimologías, etiologías, galería de personajes, genealogías, itinerários, catálogos de nombres, inventários, topografia sacra, descrição vívida de certos ambientes, não? É um gênero não literário, não? Com várias formas, é gênero documental. Há documentação na Bíblia, correto? É gênero profético, não? Esse também é dos mais importantes da Bíblia, não? É justamente a transmissão de a palavra de Deus, a palavra directa, urgente de Deus, proclamada por mensageiros inspirados, como uma denúncia do pecado, uma denúncia do pecado personal e social, como uma denúncia da idolatria, e uma chamada à conversão, a conversão radical, anunciando um juízo divino, ¿no? O homem decidirá que fazer e Deus dará a retribuição de las ações que este ser humano toma, ¿no?, em base a suas decisões. E também o anúncio da salvação. Então, o gênero profético inclui visões celestiais, inclui também o linguagem apocalíptico, que desvela o sagrado, né, certo oculto para o homem, e também a vitória definitiva de Deus. Então, enquanto a formas literárias, há diversas formas literárias usadas no gênero profético. Também vamos a ler aqui um texto profético, correto? Um texto que tem muito simbolismo. Portanto, podemos considerar de alguma maneira que o que vamos ler aqui é um texto com certos aspectos de Apocalipse, não? E também vamos ler um reproche. Você vem aqui na lista de formas literárias aí, reproche. Por último, o gênero confessional, ¿no?, que são fórmulas solemnes de lo que uno cree, ¿no? São credos comunitários, são aclamações, são himnos, em los quais se manifiesta a fé que uno tiene em Deus, e no Novo Testamento a fé que uno tiene em Jesucristo como Senhor e Salvador, ¿no? Como, por exemplo, o himno cristológico da Carta dos Filipenses, como, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus manifesta quem é Ele, não? Se manifesta como ele eu sou. Esse é o gênero confessional, não? Também as doxologias, as fórmulas de alabanza, as aclamações litúrgicas. Então, a conclusão é fundamental que uno sepa de que gênero é o texto, para que uno cresça na compreensão de que está dizendo o texto em si, e luego uno pueda trascender a uma interpretação espiritual, também segundo critérios. Vamos fazer uma demonstração aqui prática, aqui, não? El que sabe lo hace en el momento, não é certo? Vamos a tomar um texto bíblico e vamos analisá-lo. Não posso fazer aqui o método, porque minha intenção aqui é falar especificamente de gêneros literários, não do método passo a passo. Para isso estará o evento. Insisto, se estás aqui até este momento, é que este assunto te interessa muitíssimo, não é certo? Aí já nos hemos passado meia hora nesta classe, te has dado tu tempo, não te vayas, porque se vai aprender mais interessante, porque vamos a tomar aqui um texto bíblico e te vou a mostrar como vas identificar as formas literárias e o gênero literário deste texto bíblico, correto? Pero se queres mais, entra aqui na descrição do vídeo, ingressa ao grupo de WhatsApp, e se tu tens pessoas amigas, conhecidas, que les interessa ler a Bíblia com essa profundidade, comparte este vídeo, ok? Comparte este vídeo e a pessoa tomará a decisão de se participa no evento ou não, pero aqui estou eu para ajudar-te. Mira, vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, um dos livros proféticos mais importantes, não? Um profeta maior da Bíblia. Vamos ao capítulo 17.
no capítulo 17, usted vem aqui um título que... Eu estou usando a Bíblia da Universidade de Navarra. ¿Ya? A Bíblia da Universidade de Navarra é uma excelente Bíblia, tem uma tradução muito buena, e buena também para, digamos assim, es fácil de leer, ¿no? A las personas les gusta mucho essa tradução, é fácil de ler. Aunque um parêntese sobre esse assunto de tradução fácil para ler, eu te digo algo, quanto mais fácil de ler é a Bíblia, peor é a Bíblia, ok? Peor suele ser a Bíblia, porque el adaptar as palavras da Bíblia a nossa maneira de entender es tender a desvirtuar lo que a Bíblia diz. Então, temos que encontrar uma tradução equilibrada. A tradução da Bíblia de Jerusalém é a mais difícil de ler. Por lo tanto, é das melhores traduções que há, ¿no? Porque é mais al pie de la letra. Pero não solamente esse é o critério. É bueno ter uma Bíblia equilibrada, ¿no? Que seja não tão difícil de ler, pero que seja todavía muy fiel al texto en griego, al texto en hebreo que está por detrás. ¿No? La Biblia no fue escrita en castellano, la Biblia fue escrita, el castellano ni existía, ¿no? El español ni existía cuando Jesús vino al mundo, ¿no? No existía el español vino a existir 1000 años después. Entonces la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. Entonces la traducción, ella tiene que ser equilibrada. Y la Biblia de Navarra tiene una traducción muy equilibrada. Yo hablaré sobre esto en otros momentos. Tengo videos aquí en el canal sobre ese tema, sobre que busques aí no canal. Vamos a ler aqui essa tradução da Bíblia Navarra, todo o capítulo 17. Já? Se tu estás sem tempo para ver este vídeo, já? Haz uma pausa, já? Grava-lo aí em tu dispositivo, em tu computadora, não? E vuelve a verlo mais tarde, ou vuelve a verlo em outro momento, não? Pero não deixes de ver o que vou fazer agora, já? Porque te vou ensinar como identificar os gêneros literários nesse texto e que passaria se não lo hiciéramos. Recuerda que hice um vídeo em uma classe preparatória para o evento, falando dos erros que uno comete. Então, vamos aplicar isto aqui agora a este estudo. Disse o profeta. Antes de seguir, não? Primeiro, um passo importante é saber, pois, exatamente que terreno estou pisando, digamos assim, não? Ou qual é a cena da película que estou vendo, não é certo? O livro de Ezequiel considera assim como uma grande película. E essa película tem capítulos, não tem cenas. Então, estou vendo aqui uma cena de uma película. Como sei que a cena começou e como sei que a cena terminou? Quando estamos vendo uma película, por exemplo, a cena está ocorrendo em um campo, em um bosque, e de pronto aparece um laboratório. São duas coisas diferentes, não? Na película, visualmente, te das conta que cambiou um pouco o assunto. Depois, quizás, a película te vuelve a poner en el bosque. E depois te vuelve a poner en el laboratório, não? Van jugando com escenas. E na Bíblia é igualito. Tu tens que saber qual é a escena. Então, como descubres a escena? Tu tens que ler o que está um pouco antes, e tens que é o capítulo 16, e tens que ler o que há depois, o que no caso seria o capítulo 18. En este caso, para ahorrar tempo, sabemos que a escena do capítulo 17 não é igual que a de 16. E sabemos que a escena do capítulo 17 não é igual que o capítulo 18. Então, já te traje aqui um capítulo que ele está como uma cena completa. É por isso um trabalho que tu tens que aprender a ser, porque não sempre o capítulo ele delimita a cena. Às vezes, dentro de um capítulo é mais de uma cena. Ou às vezes a cena ocupa vários capítulos. Ok? Então, aqui, no caso, já está separado esse capítulo. Lo he hecho fácil elegido esse capítulo justamente por isso. Agora sim, vamos a ler. Me foi dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Hijo de hombre, formula um enigma. Cuenta uma parábola a la casa de Israel e diles: Esto dice el Señor Dios. Una gran águila de alas enormes y gran envergadura, cubierta de plumas de colores, llegó hasta el Líbano y se llevó la copa de un cedro. Arrancó un renuevo de sus ramas, lo transportó al país de Canaán y lo plantó en una ciudad de mercaderes. Tomó una semilla de la tierra y la plantó en campos de sementera junto a aguas abundantes.
La plantou como se plantam os sauces, para que pudiera germinar e crescer como uma vinha espaciosa, aunque de pouca altura, com ramas que se dirigiam hacia el águila e com raízes que quedavam debaixo de ella. Chegou a ser uma vinha que echou pâmpanos e multiplicou sus sarmientos. Pero chegou outra gran águila, de grandes alas e abundante plumaje. Hacia ella dirigió sus raíces la viña, extendió hacia ella sus sarmientos, esperando ser regada com maior abundância que em los surcos em los que estava plantada. Havia sido plantada em terra buena, junto a águas abundantes, para que se hiciera frondosa e diera fruto, e chegara a ser uma gran vinha. Esto dice el Señor Dios: podrá prosperar, não serão arrancadas sus raíces e cortado su fruto, hasta que se marchiten sus brotes e se sequem? Não será necessário um braço fuerte, ni um pueblo numeroso para arrancarla de raiz? Havia sido plantada, podrá prosperar? Quando la alcance el viento ardiente, não se agostará e se secará em los mismos surcos donde havia brotado? Me foi dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Di a esta casa rebelde: ¿No sabéis qué significa esto? Diles entonces: Ha venido el rey de Babilonia a Jerusalén. Ha tomado al rey y a los príncipes y los ha llevado consigo a Babilonia. Y ha tomado a uno del linaje real, ha hecho con él un pacto, obligándole con juramento, y ha tomado a los nobles del país para conseguir que sea un reino débil y no se haga altivo, sino que observe su pacto y lo guarde. Pero él se rebeló y envió mensajeros a Egipto para que le proveyera de caballos y de tropas numerosas. El que ha hecho eso podrá prosperar y conseguir su salvación. ¿Podrá huir el que ha roto el pacto? Por mi vida, oráculo del Señor Dios, en el país del rey que le concedió el trono, de aquel contra cuyo juramento se rebeló, de aquel cuyo pacto rompió en Babilonia, morirá. El faraón, con su gran ejército y sus tropas numerosas, no le ayudará en el combate cuando se eleve un terraplén y se construya una torre de asalto para dar muerte a muchos. Había despreciado un juramento, había roto un pacto, había tendido su mano y luego hizo todo eso. No podrá escapar. Por eso, esto dice el Señor Dios: por mi vida, haré caer sobre su cabeza mi juramento, que despreciou, e mi alianza que ha quebrantado. Extenderé sobre él mi red y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré allí por la rebeldía que ha incurrido contra mí. Todos los mejores en su ejército caerán a espada. Los que queden serán dispersados a los cuatro vientos, y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor Dios: también yo voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré. Arrancaré un renuevo del extremo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto y eminente. Lo plantaré en el monte alto de Israel y echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. En él anidarán todas las aves. A la sombra de sus ramas pondrán sus nidos toda suerte de pájaros. E todos os árboles del campo sabrán que yo, el Señor, he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde. He secado el leño verde y he hecho florecer al seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, fíjense.
vamos a concentrar-nos em gênero literário, não? Gênero literário. Este é o capítulo 17 de que livro? Do livro de Ezequiel. Ezequiel que é um profeta. Então, de partida não pensa, esse é um gênero profético. Perfeito. Então, esse é nosso marco, gênero profético. Pero veamos, capítulo 17. Me foi dirigida a palavra do Senhor dizendo, dos pontos, Hijo de hombre, formula um enigma, cuenta uma parábola a la casa de Israel, e diles, esto dice el Señor Dios, dos puntos, y entonces abre comillas acá, para el enigma, para la parábola. Bem, acá hay una cosa curiosa, porque hay dos formas literárias acá, ¿no? Se estão mesclando aqui duas formas literárias. La forma literária enigma e la forma literária parábola. Porque uma coisa é um enigma, outra coisa é uma parábola, ¿no? Não vou entrar acá a la distinção, não, pero são parecidas. É decir, uma parábola, que é uma espécie de metáfora que se abre a sentidos que Deus quer revelar, essa é a parábola, não? A parábola é uma espécie de metáfora, pero diferente da metáfora, porque mais que uma metáfora, não? A parábola é uma comparação, uma metáfora que pode ser escrita de várias maneiras. Acá está escrita como uma espécie de cuento fantástico, não? De um grande águila que vem a sacar que vem a levar-se a copa de um árvore, não? E plantar este árvore de cedro em um campo, e este árvore se transforma em vinha, não é certo? Ou seja, que mesclam coisas acá que não são muito lógicas. Pero o ponto é que esta parábola, não? Que é uma espécie de metáfora, ela se abre a sentidos diversos. Essa é parábola. Agora, é enigmática porque que me quer dizer isto, não? Este águila, este cedro, este campo, não? Essas águilas, porque são duas águilas. O próprio título da Bíblia de Navarra traz aqui o termo alegoria de las duas águilas, é decir, o título diz que não é uma parábola, não é um enigma, é uma alegoria. Então, como les comentei, o tema de los recursos retóricos ele é um pouco mais específico, ok? Então, não vamos a preocupar-nos por isto agora, pero dicho sea como sea, temos acá três coisas que nos ajudam a entender esse texto. É um texto alegórico, é um texto de parábola e é um enigma. Indo a nossa lista de gêneros literários, nós vamos allá para analisar de que se trata essas formas literárias, em onde elas encontramos. E curiosamente, se tu buscaras aqui no gênero profético, essas formas literárias, enigma, parábola, alegoria, não a vas a encontrar aqui. La vas a encontrar onde? La vas a encontrar no gênero sapiencial. Por lo tanto, estamos em um livro profético que nos traz um enigma, uma ridá, não? Estamos em um gênero profético que nos traz uma parábola. Es decir, nos trae esto acá, vamos a ver si es correcto. Nos trae el fruto de la observación reflexiva y creyente de la experiencia humana, la naturaleza y la vida cotidiana a la luz del temor de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es esto, no? Ele está hablando de la experiencia humana, está hablando de la vida cotidiana a la luz del temor de Dios. ¿De qué forma? A través de un enigma, a través de uma parábola, usando alegorias. Para quê? Para formar o recto critério moral, para ensinar o arte del buen vivir, para reflexionar sobre grandes mistérios, enigmas, como por exemplo o sofrimento del justo e o sentido da existência. Bueno, então vea, identificar a forma como está escrito nos levou a entender que essa parte do texto profético é de gênero sapiencial. A alegoria de las dos águilas, certo? A alegoria de las dos águilas é um texto sapiencial, é uma reflexão. Muito bem. Agora bem, ao mesmo tempo, é também a parábola, a alegoria de las dos águilas,
Una profecía, porque mira cómo comienza. Me fue dirigida la palabra del Señor. O sea, esa es la típica fórmula de un oráculo, ¿no? Esto dice el Señor Dios. Esa es la típica fórmula de un oráculo profético. Es decir, es un oráculo profético, que es una forma literaria dentro del género profético, que es un oráculo que se pronuncia como un enigma, como una parábola. El profeta Ezequiel, ele usa muito esse recurso. Ele habla em parábolas, ¿no? Não são todos os profetas que hablam em parábolas. O profeta Ezequiel é um dos que habla bastante em parábolas, ¿no? Com esse tipo de linguagem, ¿no? Ele se vale de linguagem sapiencial para hablar, ¿no? Em que ponto termina la parábola, ou a alegoria, ou o enigma de las dos águilas? Mira, aqui termina las comillas, certo? Aqui parece terminaram na primeira parte dessa cena. Sin embargo, no versículo 9 aparece assim: Di, esto dice el Senhor Deus. ¿No? Então, a partir de aqui, propriamente, já não é a alegoria, é um questionamento. Mira quantos signos de interrogação, ¿no? Quantas interrogantes há nestes dois versículos. São frases de interrogação. É decir, ele dijo uma alegoria, dijo um enigma, e ele agora interroga: ¿podrá prosperar? ¿No serão arrancadas hasta que se marchitem? ¿No? ¿Podrão prosperar? Essa é a grande pergunta. ¿No se agostará? ¿No se secará? ¿No se marchitará? Entendamos a parábola, ¿no? A parábola habla de duas águilas. Uma primeira águila que vino e sacou a copa de um cedro de Líbano. E aí temos que entender que no norte de Israel existe outro país chamado Líbano, onde há grandes bosques de cedros. Então, vino um grande águila, não é certo, de grande envergadura, e que se levou de la copa de um cedro um renuevo de suas ramas, é decir, um brote de cedro, e lo transportou ao país de Canaã, é decir, aonde vive o povo de Israel. E lo plantou, já. Pero dice que lo plantou em uma cidade de mercaderes. Que seria essa cidade de mercaderes? Depois veremos, não? É uma alegoria. Temos que perguntar o que significa, não? Tomou na semilla de la terra e lo plantou em campos de sementeira junto a águas abundantes. Ou seja, isso dá coisas bem. Ele vai a deportar, a sacar essa rama e de aí essas semillas e ele hará daí um cultivo. Não? E chegou a ser uma vinha, não? E multiplicou seus sarmentos. E esta vinha dirigiu as raízes hacia el gran águila e ela foi plantada em terra buena, não? Junto a águas abundantes para que dera fruto e chegou a ser uma grande vinha, não? Perdão, muito curiosamente. Aí, desculpa, aqui no versículo 7 diz: pero chegou outra gran águila. Chegou outra gran águila. Esse pero é importante. Então, há uma primeira águila e um segundo águila. Também, não, de grandes alas e abundante plumagem. Ela dirigiu suas raízes à la vinha e estendeu hacia aí seus sarmientos, esperando ser regada com maior abundância. Ou seja, a vinha que havia sido plantada por a primeira águila, agora se dirigiu ao segundo águila. E aí a pergunta é: isto prosperará? Não? Vem aqui, como comentei, a partir do versículo 9, não? O questionamento. Esta vinha que foi plantada por a primeira águila, que agora é tomada por um segundo águila e a vinha se dirige ao segundo águila. Isso prosperará? Isso terá bom fim? Esse é o questionamento. O que significa isso? Essa parte que está marcada de texto já não é alegoria, já não é parábola. O que é então? É um questionamento, é parte do discurso profético. Os profetas vêm a questionar. Se vamos olhar a lista de gêneros literários, vamos ao gênero profético. No gênero profético, nós temos aqui várias formas literárias, não é certo? E uma das formas literárias vem a ser, por exemplo,
Aqui está, não? Estamos falando acá de um oráculo. Estamos dentro de um oráculo. Estamos falando acá também de um reproche. Depois veremos aqui o reproche mais claramente, não? Pero aqui ele está questionando este assunto, não? Ele está sendo um questionamento. Está dentro também de gênero sapiencial, porque o gênero sapiencial é justamente, como dissemos, uma reflexão, não? Uma reflexão sobre a experiência humana, uma reflexão sobre a vida cotidiana, para formar um recto critério. Então, o profeta questiona. Ele está sendo um questionamento. Ele está sendo também uma meditação. Volvamos então ao texto. O texto sigue, certo? E o texto sigue em la seguinte direção. Me foi dirigida a palavra do Senhor dizendo, há um novo momento nessa cena. Di a esta casa rebelde, ¿no sabéis que significa esto? Es decir, la gente escuchó la parábola, escuchó el enigma y no entendió. Probablemente tú también, ¿no? Escuchaste este pasaje, escuchaste este enigma y no entendiste nada. ¿De qué significa esto, no? Diles entonces, dos puntos. Ha venido el rey de Babilonia a Jerusalén, ha tomado al rey y a los príncipes y lo ha llevado consigo a Babilônia. Bueno, esse seria a primeira águila, não? A primeira águila é o rei de Babilônia, que vino a Jerusalém e se levou al rei e a los príncipes. Los príncipes, ellos são muitas vezes na Bíblia tratados como los vástagos, como los renuevos, los brotes de rei, não? A ideia de um brote no vocabulário bíblico hace alusão ao jovem, não? Al hijo, al jovem que hereda, não? Que tem uma missão futura. Então, o rei de Babilônia se levou al rei e a los príncipes a la Babilônia. Babilônia seria a cidade dos mercaderes. E ha tomado a uno del linaje real e ha hecho com ele um pacto, não? Que seria aqui a semilla que ele plantou e dela qual hizo na vinha. Não? Isso um pacto, lo volvió um reino débil, pero um reino que não é altivo, que não é um reino rebelde, um reino que observa seu pacto e lo guarda, ou seja, someteu Israel al vasallaje. Tudo isso que estou comentando aqui, vocês lo podem ler também na Bíblia, no segundo livro de los Reis. O segundo livro de los Reis nos traz toda essa história. Não? Essa história está aí também contada por profeta Jeremias, Segunda de Reis, capítulo 24, também está contada em Jeremias, a história do segundo águila, não? O segundo águila que seria? Vamos seguir lendo aquela explicação. Não? Essa explicação que está havendo aqui da profecia, ela também é uma forma literária específica, como comentei anteriormente, não? Dentro do gênero profético, é o pesher, é a interpretação profética, é interpretar o que o profeta ha dicho. Normalmente, o profeta não interpreta o que ele disse. Não? O próprio Jesus, por exemplo, dizia parábolas e normalmente ele não interpretava a própria parábola. Há poucas parábolas que aparecem com um discurso interpretativo de Jesus. Na parábola do sembrador, ele explica a parábola do sembrador, porque a gente não entende, e na parábola da cisanha de trigo, aparece Jesus explicando o sentido dessas parábolas. Pero por general ele não explica. Ele deixa que as pessoas saquen suas conclusões. Isso é típico também das parábolas. Como dizia, a parábola não é só uma metáfora. A parábola é uma metáfora que se abre a diversos sentidos e que queda aberto para que o oyente busque a interpretação, se pergunte. Só que às vezes a gente não entende. Então, tem que vir outro profeta para explicar o que disse aquele profeta. Então, acá, no caso, temos um texto de interpretação profética, um pesher, não? Que aparece aqui justamente a partir do versículo 11. E ele está explicando, a primeira águila seria como o rei de Babilônia, que someteu o rei de Israel al vasallaje. Esse rei de Israel era o rei Sedecias, e ele foi vassallo do rei de Israel. Pero vem aqui o versículo 15. Pero ele se rebelou e enviou mensageiros a Egipto. Isso está allá no livro do profeta Jeremias, capítulo 37. Não?
Também, também segundo livro de Crônicas 36, Jeremias 37 e segundo livro de Crônicas 36. Vocês vão ver como o rei Sedecias tratou de livrar-se do vassalaje que ele rendia à Babilônia e buscou apoio dos egípcios, porque Egipto estava, digamos assim, em tensão de guerra com Babilônia, não? E Egipto sempre foi muito forte. Pero o que passou acá, não? Diz o texto. Ele que ha hecho esto, poderá prosperar? Esse é o questionamento dele, profeta. Não? Poderá prosperar en el país del rei que lhe concedeu o trono, de aquele contra cuyo juramento se rebelou, de aquele cuyo pacto rompeu, não? Em Babilônia morirá. Ele vai dar uma sentença, que é outra forma literária dos profetas, não? El juízo divino, não? A sentença depois de um juízo. É decir, o rei Sedecias vai morir em Babilônia. Isso não vai prosperar. Isso não vai a ter êxito. Traicionar a Babilônia será a sentença de morte para o rei Sedecias. Isso é o que está dizendo o profeta, com a alegoria ou enigma de las duas águilas. Não será, isso não tem bom fim. E ele explica aqui, não, o faraó com seu grande exército e suas tropas numerosas não lhe ajudará no combate. E havia despreciado um juramento, havia roto um pacto, havia atendido sua mano e logo isso, tudo isso. Não poderá escapar. E aí vem aqui a sentença definitiva, não? Que é aqui no versículo 19 a 21, a sentença final para o rei Sedecias. E logo vem o texto com outros dois grandes versículos que aqui a Bíblia de Navarra põe como el cedro escatológico, não? La alegoria tem um final aqui, não? Esto diz o Senhor, dos pontos. Também eu vou a llevar-me a copa de um cedro elevado e la plantaré. É decir, Deus agora anuncia que ele será como um águila. Agora o águila é Deus. Também eu vou fazer o que han hecho, do que ha hecho o rei de Babilônia. Eu vou fazer o que ha hecho o faraó de Egipto. Eu me vou a llevar um renuevo, um brote del extremo de suas ramas e lo plantaré em um monte alto e eminente. Ou seja, Deus também vai plantar um rei. Então aqui, essa alegoria das águilas, este enigma se vai resolvendo em maneira de anúncio messiânico. Então, estamos dentro do gênero sapiencial, meditativo, pero que tem um forte caráter teológico. É decir, ele está anunciando que vai a plantar um novo rei. Lo plantaré en el monte alto de Jerusalém. Aqui, quizás tu não esteja familiarizado com o Antigo Testamento, pero a expressão monte alto se refere ao lugar onde Deus habita. O monte alto é o monte Sinaí. O monte alto é Sião, onde está Jerusalém, onde está o templo. O monte alto é figura incluso del Edén, del paraíso, el monte santo, el monte alto, el monte de Deus. Então, o Senhor sacará um renuevo. Então, este renuevo é um príncipe, e esse príncipe é da tribo de Davi. E esse príncipe da tribo de Davi, el hijo de Davi, não? É o futuro rei que estará encumbrado em cima de um monte. Isso é o que está dizendo aqui o profeta, não? Lo plantaré no monte alto de Israel e echará ramas, dará fruto e chegará a ser um cedro magnífico. E nele anidarão todas as aves. A la sombra de suas ramas pondrão sus nidos toda suerte de pájaros. Esta figura acá é a figura de la corrida. É a figura de um mundo novo. Essa ideia del árbol en el cual anidan os pájaros nos hace pensar en el final do dilúvio. O dilúvio também é um relato de sentença divina, não? É um relato de renovação de la faz de la terra. Então, o Senhor está anunciando acá algo muito grande, não? Através do profeta Ezequiel. E vem o último versículo aqui deste capítulo. E todos os árboles do campo saberão que eu, o Senhor,
he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde. He secado el leño verde y he hecho florecer el seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. ¿No? Entonces aquí termina com um remate, digamos assim, uma coda literária, não? Vocabulário literário, não? Que é o remate de um texto. Os textos sapienciales suelen ter isto, não? Um remate, que traz aqui uma espécie de refrão, não? Uma espécie de refrão que diz: he secado el leño verde e he hecho florecer al seco. É um paralelismo antitético. Estou usando palavras muito técnicas para vocês que quizás estén começando acá, não? Mas ele está usando de um contraste, não é certo? Vai florescer el leño seco. É um contraste, não é certo? Normalmente o que floresce é um leño verde. E ele vai secar el leño verde, vai secá-lo. Yo, el Señor, lo digo e lo hago, disse assim al final do texto, não? É uma sentença certa, definitiva, é uma palavra poderosa de Deus, é um anúncio. E é um anúncio que ha tenido tintes messiânicos implícitos, com linguagem todavia alegórico, todavia metafórico. Nós delimitamos a cena, nós hemos hecho o exercício de entender el lente, a câmera com a qual o escritor sagrado viu essa cena. Es decir, hemos identificado os gêneros literários sapiencial, profético, certo? Hemos visto meditação, hemos visto parábola, hemos visto enigma, hemos visto oráculo profético, hemos visto juízo divino, hemos visto refrão, certo? E hemos visto uma sentença final. Várias formas literárias. Esse é o lente com o qual o autor vê essa cena. Qual é a cena? La escena é o contexto histórico. Não vou falar disto agora, ok? Senão vou alargar muito. Há um contexto histórico por detrás. O rei de Babilônia, o faraó, a relação destes reis com o rei de Israel, não com os reis de Israel, a deportação a Babilônia, o assédio a Jerusalém. Isso que, como comentei, está narrado no último capítulo do livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, e também está narrado em Jeremias 37, que creio que também é dos últimos capítulos. Então, nós temos um contexto histórico, que é, digamos assim, a época do autor, ¿no? As coisas que ocorreram. Por isso que este texto tem muito de sapiencial, porque é uma reflexão sobre os acontecimentos cotidianos. Vê que o profeta é um sábio. O profeta ha reflexionado sobre a vida cotidiana. O profeta, mira que interessante, que eu vou pôr na pantalla novamente a lista de gêneros literários, a descrição de gênero sapiencial. O profeta ha hecho exatamente isto, mira. O profeta ha sido um sábio. Ele observou o que está ocorrendo na vida cotidiana da época e reflexionou desde a perspectiva creyente, ¿no? Ele reflexionou sobre isso à luz do temor de Deus e ele buscou formar o recto critério, o critério moral. Não puedes traicionar, não puedes romper com um pacto. Tenias um pacto, Senhor, Sua Majestade, não? Ele está criticando o rei. O rei tinha um pacto, ele não podia haver roto o pacto que hizo com o rei de Babilônia, aunque ele era vassallo, aunque ele era um lenho seco. Aunque ele era uma vinha pequena, ele quis engrandecer-se, unindo-se com o faraó de Egipto, certamente confiando em uma promessa de êxito, e o profeta questionou, não? Questionou, buscando o sentido de lo que estava ocorrendo. É exatamente o gênero sapiencial. É decir, temos um texto sapiencial dentro de um texto profético, com uma conclusão de oráculo a futuro. Plantaré, não? Vástago, plantaré um renuevo em um monte alto. E aí a pergunta, e prosperará? Certo? Certamente sim, porque se Deus lo vai plantar. Não? Então, veja, nesta classe tu estás aprendendo a identificar gêneros literários e entender por que isso é importante. Imagínate se não lo hiciéramos, não? Só para, antes de responder o que passaria se não lo hiciéramos, entender aqui que o seguinte passo, a parte de entender melhor o contexto histórico, não, é, vamos dizer assim,
¿Han visto una cebolla, no? La cebolla, ella tiene varias capas, ¿no? Vamos a sacar as capas da cebolla. Esse texto tem vários sentidos. Tem um sentido histórico, tem um sentido alegórico, tem um sentido profético, sapiencial, e tem também agora um sentido messiânico. Então, temos que ir a ver em Jesus Cristo, aí vem a tipologia, como isto se realiza. Jesus Cristo falou, por exemplo, de si mesmo como a vid verdadeira. Jesus Cristo mesmo falou de ele como a vid verdadeira e nós os sarmientos. Jesus Cristo falou do reino de los cielos como uma semilla de mostaza que cresce e se vuelve um arbusto tão grande a tal ponto que as aves do cielo vêm a anidar en ella. ¿Acaso não é um eco, não uma ressonância da profecia de Ezequiel? Jesus é a vinha del Padre. Jesus é a vid verdadeira. Jesus é este árbol plantado. Su reino é este árbol plantado. Esse árbol plantado por este águila, não é certo? Este águila que vem a sembrar, que é o mesmo Senhor. Então, não vamos entrar aqui a esses sentidos. Está esse sentido moral, por exemplo, não? La exortação a ser fiel a um pacto, a não traicionar uma aliança. La exortação, por exemplo, a ser humilde, a someter-se, porque não convém exaltar-se nesse momento. Essa era a reflexão de sábio naquele contexto específico. E também, outra capa que há aí de sentido é o escatológico, é decir, quando se vai quando se vai realizar finalmente este reino messiânico, este reino de Deus. Não? Então, vean que de sentido literal, nós temos podido entrar com muito mais facilidade ao sentido espiritual. Eu te quero ensinar isto com o método que te vou mostrar o dia de nosso evento, Bíblia com Método. Entra no grupo de WhatsApp, aí estaremos avisando sobre tudo isto. Yeah? E finalmente aqui, a pergunta, que passaria se nós não identificáramos os gêneros literários? Poderia vir uma pessoa e mirar essa história de los águilas e como ela interpretaria, não? Quizás interpretaria, não sei, em sentido literal, não? Então apareceria como uma história fantástica, um tanto absurda, mitológica, sem nenhum sentido para nossas vidas. Quizás se uma pessoa projeta, não, essas duas águilas imediatamente ao contexto de agora, não, uma interpretação muito personal, muito rápida, muito apressurada, diria el águila potente que vuela, não, nessa alegoria, a primeira águila seria, não sei, Estados Unidos, não? E o outro águila seria a China. ¿no? Entonces, el texto está hablando sobre el conflicto entre Estados Unidos y China en la geopolítica de ahora. Ese es el mensaje de Dios para el hombre de ahora. Uma especulação completamente arbitrária, que não tem nada a ver com o que hemos visto, que é o que o texto disse. O texto é um profeta leyendo a realidade de sua época para anunciar a Cristo. Pero se a pessoa não se dá conta disso por uma análise que pode ser do texto, ella pode sacar interpretações arbitrárias, não? É a geopolítica de agora e Deus vai plantar aí um novo reino que é o Apocalipse, não? Que Cristo vendrá e vencerá. E, por lo tanto, estamos no fim dos tempos porque vemos a Estados Unidos aí em conflito com China. Não sei se será se tampouco na geopolítica, pero bueno. Ou não pode dizer, não, tampouco se trata de isso, não, mas bem, seriam, as águilas seriam ideias superiores, não, que dominam na consciência do homem, ideias mais débiles, portanto, é um conflito de ideias, uma interpretação um pouco ideológica, não? Um pouco filosófica, correto? Ou seriam forças cósmicas, ou seriam, não sei. Veja, a própria Bíblia condena esse tipo de interpretações, não? São Pedro, aí na segunda carta de Pedro, condena essas interpretações personais desvinculadas da própria intencionalidade de Deus. Na carta de São Paulo a Timoteu também, São Paulo
comenta, a carta aos Coríntios também, primeira carta aos Coríntios, São Paulo habla de que vários caem nessas interpretações fabulescas, não? E Deus não se revela dessa maneira, não? Se Deus usa uma fábula, se Deus usa uma parábola, é para algo, não? É para mostrar algo de Ele, algo de nós outros, e su plano, e tudo isso tem que haver uma coerência. Outro critério importante que tanto tem que ver esse texto com o próprio profeta Ezequiel, com o linguagem de los profetas, que tem que ver esse texto com a mentalidade de Israel enquanto pueblo de Deus que tem que tem personagens, não é certo, autores sagrados que traem um mensagem e como se interconecta esse mensagem, não? Então todos esses passos de la interpretação bíblica eu te vou ensinar no evento que vamos a ter proximamente, Bíblia com Método. Que maravilha, não? Lo que parecia uma história um tanto surreal, não? Incompreensível, isso das duas águilas, de repente se converteu em uma mensagem sobre a história, se converteu em um texto sapiencial, muito especificamente referido à geopolítica da história bíblica, e com uma teologia que nos assombra, uma teologia que habla do pacto, que habla da humildade, que habla também do Messias, da ação divina, da intervenção divina e da fidelidade de Deus em meio de uma crise mundial. Isso é o que nos permite ter um método para estudar a Bíblia. Quero insistir com isso porque te quero invitar a que tu aprendas a dar um passo a passo, a fazer as perguntas específicas para o texto bíblico e que tenhas a atitude mental correta para não chocar contra o texto, para não chocar contra o que Deus quer dizer-te, para que tu puedas entrar ao texto com a chave correta, para que tu puedas navegar por este campo lleno de obstáculos, que é a Bíblia, com uma brújula, com recursos para superar essas travas. Então, has visto que estudar a Bíblia não é difícil. Solo é importante saber o passo a passo. Então, entra a grupo de WhatsApp, vamos terminando acá, e vas a unir a um caminho de transformação. Quantas pessoas não me han dicho, Ricardo, nunca he descoberto a Bíblia como agora me estás ensinando. E o que te estou ensinando é o que a igreja ensina. Lastimosamente, falta evidenciar isto que a igreja ensina, esse passo a passo. Tendremos mais classes de preparação. Inscreve-te no meu canal, siga-me no grupo de WhatsApp. Hablaremos em um próximo vídeo sobre um dolor muito forte que me han manifestado as pessoas. Como transmitir o amor de Deus, como transmitir o amor por la palavra de Deus, o amor por la Bíblia a mis hijos, a mis nietos, sem morir no intento. Não? Se a pessoa me pedem isso, não? Como posso explicar isto a mi hijo, a mi nieto? Ele tem essa pergunta, esse questionamento. Então, eu te vou dar claves pedagógicas, exegéticas, muito práticas para que tu puedas fazer. Então, me despido acá. Entra no grupo de WhatsApp para poder seguir-me aí e participar do evento e receber o PDF que eu vou entregar por allá. Que o Senhor te bendiga, bendiga tu hogar. Graças por dar-me este tempo. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor te dê entendimento da palavra. A Virgem Maria, que é nossa Madre e Maestra, te ajude a rumiar essas coisas em tu coração. E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te bendiga. Alabado seja nosso Senhor Jesucristo, hoje e sempre. Amém.